alerta de emergência nacional em saúde no Peru chamou a atenção pelo risco de cruzar a fronteira e chegar aqui. Apesar da síndrome de Guillain-Barré, que causou a morte de 4 pessoas no país vizinho, ser uma doença rara, o surto ainda preocupa. Esta é a segunda vez em 4 anos que o Peru enfrenta um surto de síndrome de Guillain-Barré. Só que agora o aumento inusitado de casos fez com que o governo decretasse emergência sanitária com investimento equivalente a 16 milhões de reais em tratamento contra a doença. Nos 6 primeiros meses do ano, foram detectados 182 casos e 4 mortes. O neurologista Felipe Barros destaca o porquê da preocupação. A gente tem uma quantidade de casos anual esperada e o Peru excedeu essa quantidade, o que fez o Ministério da Saúde de lá decretar um estado de emergência. Qual que é a principal intenção? Garantir o aporte de uma medicação chamada imunoglobulina, que é muito importante para o tratamento dessa doença. Então, a gente garantindo que ela não falte, vamos conseguir dar um melhor cuidado para esses pacientes. A síndrome de Guillain-Barré começa normalmente com formigamento nos pés e nas mãos, que se espalha como uma fraqueza intensa nos braços e nas pernas, até chegar nos músculos respiratórios. É causada pelo próprio sistema de defesa do organismo, que ataca os próprios nervos e destrói parte da bainha de mielina, que é a capa do nervo. Isso interrompe os impulsos que transmitem as informações ao cérebro. Então, há uma redução da atividade corporal e daí a fraqueza. Caroline Reigada, médica do Hospital Oswaldo Cruz, explica que, embora a síndrome seja autoimune, ela costuma ser ativada por infecções causadas por bactérias e outros agentes, como os vírus da dengue, zika, chikungunya, sarampo, HIV, Covid-19 e outros. Existe alguma coisa que faz o nosso organismo entender que a gente precisa combater com muita força um determinado problema, que pode ser um vírus, por exemplo, dengue, chikungunya, Covid, HIV, Campylobacter jejuni, que é uma bactéria que a gente pega geralmente em viagens, que é a diarreia do viajante. Então, assim, são várias coisas que o nosso organismo pode entender que a gente tem que combater com muita eficácia aqueles antígenos e, no final, a bainha de mielina sofre com isso. Ou seja, é uma inflamação muito desregulada, por isso que causa esse problema. A síndrome de Guillain-Barré é rara. Em geral, acontece um caso a cada 100 mil habitantes no mundo. Não é uma doença contagiosa, ou seja, não é transmitida de pessoa para pessoa. Apesar da situação de emergência sanitária no Peru, por enquanto, não há qualquer restrição ou orientação para quem for ao país vizinho. E segundo os especialistas, o risco do surto de lá chegar aqui ao Brasil é bem baixo. A chance de vir para o Brasil depende de situações, principalmente infecciosas, que estejam relacionadas ao aparecimento no Brasil. O risco existe, mas depende de vários fatores, né? Não só da mesma cepa também circular no Brasil, mas da nossa população ter um DNA que, com a infecção por esse vírus, cause anticorpos que vão causar a síndrome de Guillain-Barré. Então a gente não sabe se isso pode acontecer no Brasil. Contudo, segundo o especialista, casos fatais são raros e a maioria retoma a vida normal após o tratamento. O que pode ter a chance de vir risco de óbito é quando existe um acometimento importante dos músculos da respiração ou da pressão arterial.